Olá, boa noite a todos os amigos. Estamos mais uma segunda-feira na Rádio Esteio News, né? E hoje o nosso convidado especial, né, é o pai Israel Ávila, né, de Xangô. Boa noite, meu pai. Boa noite, mãe, sua bênção. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu que agradeço, meu pai, porque é um prazer ter que entrevistar, né, Israel Ávila do Kizomba, né? Hoje nós vamos ficar aqui, né, se debatendo, conversando um pouco. Mas eu posso lhe garantir que a posição de entrevistado é mais difícil do que entrevistar. Eu prefiro entrevistar. É? Eu acho também. Deve ser um pouquinho mais pesado, né, pai? Então vamos começar como todos, né? Que todo mundo conhece o pai como apresentador, né? Na página Kizomba, né? Sim. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho o pai Israel de Xangô. Né, meu pai? Pode ser? Claro, estou à disposição. Isso. Então a gente gostaria de saber, meu pai, quantos anos, né, o senhor tem de nação, qual o seu pai, né? E como tudo começou. Então, como todos, né? Eu tenho 38 anos de vida. Sim. Os mesmos que eu tenho de religião, porque o meu pai é batuqueiro e já nasci numa família religiosa, sim, né? Sim. Eu sempre brinco quando alguém me pergunta sobre a minha história religiosa, sim. Porque as pessoas têm uma história bonita para contar, assim, do tipo, chegaram porque precisaram, porque todo mundo entra na religião pela dor ou pelo amor, né? Mas a minha Geralmente, a minha história é bem simples até. Eu sou filho de batuqueiro, sim. né? Filho de batuqueiro com mãe evangélica, minha mãe é evangélica. E sempre nasci na casa de religião já, sim, né? Sim. Inclusive, quando eu nasci, tive um problema de saúde. E o meu pai jogou com a mãe de santo dele, na época, a mãe Veni do Bará. Sim. E ela disse para que ele fizesse um amalá de misericórdia para Xangô, porque eu seria filho de Xangô. Ele fez e eu melhorei de saúde. Quando eu cheguei em casa, meu pai tocou um batuque para Xangô em homenagem a mim. Então, desde o momento que eu entrei em casa, eu já estava no meio do batuque. Não, alguma coisa então aconteceu, né? Para entrar na religião, né? Teve um problema de saúde, né? Como todos, né? Meu pai sempre tem uma coisa que a gente leva pelo a gente, amor ou né? pela dor, né? Mas eu acho que independente de ter tido essa situação, eu seria batuqueiro, eu tenho certeza disso, tá né? no sangue. Eu sou apaixonado pelo batuque e desde criança também, e meu pai nunca impôs que eu fosse batuqueiro, porque eu tenho uma mãe que tem uma religião totalmente diferente. E como é que foi agir assim? Como é que é? Tranquilo? Ela sendo evangélica, no Minha caso? mãe é uma evangélica que eu gostaria que todos fossem, né? Porque a minha mãe, por sim. exemplo, é evangélica, mas no dia da Oxum ela ajuda a fazer os bolos lá da festa e tudo mais. Sim. É uma evangélica que respeita a né, posição das pessoas e isso é bacana. Sim. E então nunca teve essa imposição de que eu fosse batuqueiro ou de que eu seguisse pelo batuque. Foi uma coisa muito natural e muito espontânea, né? E eu agradeço a criação que eu tive, né? Para que eu tivesse a postura que eu tenho hoje, assim, perante a tudo. E o senhor tem casa aberta, pai? Tenho casa aberta junto com meu pai, tenho uns filhos de santo, sim. Não é um lado que eu exponho muito, né? Porque a nossa bacia, ela é totalmente mais fechada. Sim. Por exemplo, a senhora nunca vai ver fotos de batuque na minha casa, né? Sim. É porque a gente não tem esse hábito. Então, eu sempre brinco que o Israel do Kizomba é totalmente diferente do Israel, São duas do Israel pessoas. religioso, né? Isso. Eu procuro fazer minhas coisas todas mais segredadas, né? Porque aprendi que deveria ser assim, com a minha avó, com o meu pai, e a gente segue assim até hoje. Que importante isso. Meu pai, a gente vai conversar um pouco, mas o senhor só tem nação, o povo de rua não tem? Eu tenho banda e Exu na minha casa, mas eu tenho eles centos. A gente toca Exu uma vez por ano só, que é no mesmo dia que a gente corta, a gente já toca. Faz tudo junto. E Umbanda, o meu pai, tem uma vertente muito forte, umbandista, então meu pai faz sessões de Umbanda e tudo mais, eu participo ajudando, mas a minha vertente mesmo, a minha paixão acende pelo batuque. Sim. Pai, tá havendo uma polêmica, né? Até ontem eu vi que o senhor entrou numa live que estava tendo, acho que era herança afro, é isso, né? Isso, dos meus amigos da herança afro. É bem interessante e está tendo uma polêmica sobre, não entendi muito assim, sobre São Jorge é Ogum é São Jorge, não entendi muito aquilo e eu vi que o senhor também ficou um pouco revoltado, né, com essa situação, porque, na verdade, o senhor fez uma homenagem tão linda, né, para Ogum, na página, que a gente assistiu, muito lindo mesmo, está de parabéns por tudo que tem na sua página. Obrigado. Lindo. Aquilo ali, no caso, né, mostra um pouco para as pessoas que não entendem, né,
da nossa nação. E quando vê, no caso, isso se emociona, porque vê, né, ali como se fosse o orixá vindo buscar, né, à frente, aquela coisa toda, muito lindo mesmo, né? E acho que isso a senhora te sabe, incomoda um pouco, né? Não, me incomoda a falta de prioridade dos assuntos do Batuque. Isso me incomoda um pouco, né? E a posição que eu tenho na questão do Kizomba, às vezes me impede de dar minha opinião. Né? Não, mas hoje o senhor pode dar a sua opinião, é para isso que certo aqui. Mas eu meio meio que cansei mesmo de ter que ficar em cima do muro dos assuntos, porque eu acho que a gente tem que ter personalidade e as pessoas devem respeitar a personalidade da gente. Eu quero que fique bem claro que hoje, né, o pai Israel ele está aqui para responder o que eu estou perguntando, Sim. né, pai? Então, eu acho que o senhor tem o direito de expor, de falar, porque se não fosse para expor, o senhor não teria, né, ido na live, né, e ter falado sobre isso, né, sobre essa situação que está acontecendo, que te deixa bem chateado, não só o senhor, todos nós, né? O que acontece? Não é nem que me deixa chateado. Eu acho que a falta de prioridade das coisas que o batuqueiro, né? Sim. E eu acho que a pandemia ela trouxe isso de ruim. Ela botou todo mundo em casa, né? A gente deve ficar em casa para se preservar, mas então as pessoas estão com ociosidade de tempo, verdade, um contra o outro. Ociosidade de tempo e perdendo tempo na internet com coisas que não têm importância nenhuma, né? A situação do Ogum, por exemplo, que eu citei, que eu falei, ela é quase que boba da gente estar discutindo, né? Sim. Se São Jorge é Ogum em pleno século XXI, no meio de uma pandemia que está matando 380 mil brasileiros, sim. né? Eu acho que isso é coisa que a gente tem que se preocupar. Os irmãos de Batuque mesmo que estão passando necessidade, que estão passando fome, né? Alguns porque que estão desempregados, outros porque quebraram as suas empresas, outros porque viviam do Batuque e não estão podendo tocar, enfim. Tanta coisa que a gente tem que se preocupar, a gente discutir se São Jorge é Ogum. Obviamente que eu sei que São Jorge não é Ogum, né? Mas eu também vejo pelo lado de que a gente não pode descartar uma herança sincrética, né? O sincretismo, isso já vem, né? Acho o sincretismo ele é uma isso. tradição. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu não posso chegar na casa da mãe Ieda do Ogum, que tem 60 anos de Ogum, e ela tem uma imagem de São Jorge dentro do quarto de santo dela, e eu dizer para ela que ela tem que tirar porque aquele ali não é Ogum. Sim. Né? Então quer dizer que todas as pessoas que foram ali, que bateram cabeça para o orixá, a gente sabe, para o Okutá, mas que em sua frente tem ali uma imagem de representatividade para que a gente tivesse algo para se apegar, né? Sim. Ou para que o próprio leigo tenha um pouco mais de respeito pelo batuque, a gente simplesmente hoje, porque a gente não precisa mais, a gente tira aquela imagem que está ali às vezes há 50, 60 anos e simplesmente critica como se a pessoa estivesse cometendo um crime. Né? Um erro na religião, né? E não é um erro. Né? Como eu citei em vários lugares, um erro hoje, por exemplo, são os Exus que estão usando droga. Isso é um erro. Isso a gente tem que se preocupar. Isso eu vi né? que o senhor falou Um erro são as pombagiras que estão com conotações sexuais. Isso é um erro. Né? Isso a gente tem que se preocupar. Né? Um erro são os nossos irmãos que descartam de forma errônea as suas obrigações na rua. E isso é um erro. Né? Agora, a gente discutir e tornar um assunto que virou uma briga, se São Jorge é Ogum, é muita falta de assunto. É verdade. Né? É muita falta de o que fazer. Então não poderia ter Nossa Senhora dos Navegantes? Exatamente. Né? Eu vou usar um outro exemplo que esteve aqui na semana passada, o Pai Chiquinho de Oxalá. Sim. Né? O Pai Chiquinho tem a grande festa agora com o Pai Tito lá em Quintão, da Iemanjá Essi. A Iemanjá de Batuque. Sim. Né? Mas a imagem que tem lá, e as pessoas têm muita fé na imagem, as pessoas até nem sabem o que é Okutá. As pessoas têm fé na imagem. Na imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Sim. Né? Sim. Como é que eu vou dizer para pessoas que tiveram as graças atendidas, que tiveram milagres feitos, de que aquela ali não é Iemanjá?
A gente não tem direito de creditar a fé das pessoas ou de marginalizar elas. Tirar a fé, A gente né? tem que respeitar. Sim. Né? Se eu acredito que esse pote de álcool em gel ele vai me trazer alguma coisa, a senhora não tem o direito de vir aqui e dizer, não, esse álcool em gel não vai te trazer nada. Eu tenho fé nele. Né? Sim. E então eu acho que é um assunto que me tirou um pouco de mim, porque eu acho que é muita falta de tempo perdido estar discutindo sobre isso agora. Até porque na Umbanda, né, pai, as imagens são totalmente diferentes, né? São Exatamente. Jorge, né? As outras imagens de Ogum Beira-Mar, e assim vai por diante, Ogum das Matas, e eles vão colocando aquele secretismo naquela imagem. Então, acho que teria que tirar tudo, então, dos Congal, né? Então, por exemplo, assim, ó, se a pessoa critica quem tira foto em batuque, quem filma, por exemplo, Sim. tudo bem, isso realmente não é do batuque. Eu tenho que acatar essa crítica. Sim. Embora eu acredite que cada um na sua casa possa registrar ou não conforme aquilo que acha. Mas se alguém me disser assim, não, isso nunca existiu no batuque. Eu acato isso com o maior carinho porque é verdade. Eu sei que nunca existiu foto e vídeos em batuques antigos. Sim. Né? Agora, a pessoa vir querer impor de que as pessoas não podem ter São Jorge ou que dia 23 de abril a gente não pode homenagear a Ogum, aí meio complicado, é um né? assunto totalmente desnecessário. Sim, sim. Até porque o pai Chiquinho também estava abençoando, né, a carreata. Eu vi também que passou pela igreja, o padre também foi. Então, se estivesse tão errado, assim, por favor. E num momento que a gente deveria estar exaltando isso, que é a união entre as religiões, que é o respeito entre as religiões, porque eu posso não acreditar, mas eu tenho que respeitar. No momento em que a gente está com a possibilidade de banir todo tipo de preconceito, todo tipo de revolta que existe entre as religiões, a gente traz assuntos que fomentam mais o ódio. Né? Sim. A gente traz assuntos que fomentam mais a desordem. E a nossa religião já está muito desorganizada, né, mãe? Pra gente mesmo fomentar mais isso. Tá tendo muita briga, né, pai? Tá tendo aquela coisa de que um pode mais que o outro, né? Até mesmo nesse mesmo dia, foi ontem essa live, né? Foi ontem, né? Essa entrevista. Eu recente tinha saído de uma também, que eles estão falando sobre comercialização de faca de Egum, meu pai. Né? No seu entendimento também religioso, assim, para as pessoas poderem entenderem. O que o senhor acha disso? Eu acho que qualquer faca, né, seja ela de Egum, seja ela do santo, seja ela de Exu, ela tem que ser ganha por merecimento. Né? Ela não tem que ser ganha porque tu comprou. A gente se paga, axé, com certeza, porque isso também não foi a gente que inventou agora, né? Sempre se pagou, mas ela deve ser ganha por merecimento. Né? Agora, quem compra e que dá certo, né, eu acho que cada um... Sim, mas a comprar a faca, no caso, né? A faca, eu acho que não se compra, no caso, a faca, porque eu acho que tem que ser filho, né? Para começar. Para ela poder ter aquele fundamento, aquela coisa toda, geralmente tem que ser filho da casa. E de muitos anos, né? Como que tu vai ter uma faca de Egum, uma suposição, né? Simplesmente chega lá, compra a faca e está tudo certo, né? Eu acho que isso aí está dando bastante polêmica também. Isso eu estava na outra entrevista, né? Olhando quando estavam falando sobre isso. Eu acho que qualquer axé, ele deveria, né, ouço falar, porque meu pai também, eu não posso falar de nada de que aconteceu há 40, 50 anos atrás, né, porque eu tenho só 38, posso falar do que eu vejo, mas eu, graças aos orixás, participei de batuque de gente muito antiga, e sempre ouvi falar, e sempre procuro manter aquilo que aprendi, de que a gente deve ganhar por merecimento, né? Não é a gente que vai lá e diz assim, meu pai, agora eu quero ganhar meu búzio, eu quero comprar meu búzio. É o pai de santo que diz que se a pessoa merece, o orixá que diz se quer e se merece, né? Na verdade, né, tá tendo bastante coisa agora também, né, no Face, que a gente está sempre passando, dando uma olhadinha, né, que eles estão fazendo apostila, né, de feitura, de aprendizado, de Eressum, aquela coisa toda, para jogar búzios também, né? Então isso fica um pouco complicado. Então não precisa tu entrar e seguir tantos anos numa casa, né? Simplesmente quando tu quiser tu vai a algum lugar e pega e faz. Isso está estragando bastante o nosso lado, que a gente teve muita coisa para aprender. Né? A gente teve cozinha para aprender, frente para aprender, respeitar o Pai de Santo, aquela coisa toda, para hoje simplesmente vão em qualquer lugar e está tudo certo. Né? Sobre essa questão das apostilas, mãe, eu até nem vejo mal existir. Seria até melhor num aprendizado correto. Não vejo mal existir as apostilas. Por quê?
Porque funciona, eu acho que pra ficar mais clara a minha opinião, Sim, assim, ó, sim. tu pode até fazer a parte teórica da carteira de motorista, Sim. mas tu só vai poder dirigir se tu fizer a prática. Ah, sim. Né? Eu acho que o batuque ele tem que funcionar exatamente assim. A tua teoria, quem tem que dar é o teu pai de santo. Sim. Não faz mal tu estudar, tu Aprender, né? aprender sobre outras coisas, mas na tua casa tu tem que fazer o que teu pai de santo te Sim, ensina, não os sim, livros, né? é verdade. Agora, eu não sou contra quem escreve livros, quem compra esses livros para ter conhecimento, porque conhecimento Meu nunca pai é vai demais. fazer um, Mas diz a que vai prática, fazer. deve ser de casa, né? Sim, é verdade. Né, olha aí, o pai Fernando dando uma boa noite. Pai Israel Ávila, obrigado por ter aceitado o convite. Um grande abraço e um bom axé. Tá, o pai Fernando mandando. Elisa, né, do pai Henrique também. Boa noite, mãe Andréia. Boa noite. Boa noite, pai Israel. Tá, mandando um abraço noite pro a senhor. todos. Kleber Saldanha. Boa noite, meus irmãos. Uma boa noite. Né? Então, se a gente for dar uma Pai Kleber Saldanha é o da É? herança afro e É ele? quero Isso. mandar um beijo para ele pelo carinho que ele tem feito Kleber, comigo eu lá. acho que, não sei se era esse, tinha um, né? Eu acho, não sei se é o pai Kleber, né? Que eu gostei muito do que ele falou. Ele é uma pessoa que ele fala, ele não quer saber, ele se tem que ser Ele expôs um pouquinho da sabedoria dele, no caso, né? Que ele tem bastante. Acho que naquela live de ontem nós estávamos Todos bem servidos de é convidados, isso, né? Mas só que assim, ó, no caso ele não pensou, ele foi dizendo e é isso aí. Esse eu acho que é o Alex Otan, lá do Rio de Janeiro, que estava Isso participando da live. Eu achei bem interessante, né? Pai Ávila, vamos falar um pouquinho do que o senhor, o que levou o senhor a dar vida no Kizomba? Então, a história do Kizomba é assim. Eu sempre trabalhei com comunicação, mas muito voltada para o carnaval e para o movimento negro, né? Eu sempre fui envolvido com a comunicação, sempre apresentei programas e trabalhava na TVE. Quando recebi um convite da revista Odum, que já é extinta, mas que era uma revista assim como o Kizomba, que tirava fotos de batuque e tudo mais, né? E eles chamaram eu e a Fernanda Carvalho, que hoje trabalha na RBS, que é aquela negra linda que aparece na RBS quase que todo dia, né? A minha amiga, um beijo para ela. E eu e a Fernanda apresentávamos um programa e nós fomos convidados os dois para fazer uma série de entrevistas com batuqueiros na revista Odum. A Fernanda não aceitou pelos motivos dela, né? Sim. E eu acabei aceitando e fiz uma série com 10 entrevistas. Foi um resultado satisfatório para eles, né? Depois dessas 10 entrevistas, eu fiz mais 10, me contrataram para mais 10. E depois, pelos motivos alheios à nossa vontade, a gente resolveu parar. Só que as pessoas do batuque me cobravam muito para que eu continuasse, né? Sim. Então, mas eu não tinha essa aspiração a fazer algo voltado para o batuque, uma página. Não. Então, naquele momento, não. Mas foi tanta cobrança positiva, né? Cobrança, faz porque estava legal e tudo mais, que eu peguei a página do Kizomba, que era minha e da Fernanda, para um outro fim, né? Que tinha pouco mais de 3.000 curtidas, e transformei ela em página voltada para o batuque. Comecei a fazer algumas entrevistas, mas despretensiosamente, pagando tudo do meu bolso, contratando equipe e tudo mais, para continuar com aquele processo mesmo, né? Logo depois, com as questões do governo Sartori, a TVE quebrou, né? E eu não fiquei mais lá, né? Fiquei somente por uma série que teve. Então comecei a me dedicar somente ao Kizomba, né? E hoje não poderia até me dedicar a outro meio, porque o Kizomba toma bastante tempo, né? A produção, enfim, a organização. Mas foi através dessa cobrança positiva das pessoas que eu resolvi fazer essa página. E as coisas andaram todas muito naturais ali, né? Elas foram... Primeiro eram só as entrevistas. Sim. Aí depois as pessoas pediram para que eu fosse gravar questões em batuque. Aí já chamava, perguntava, mas tu não pode mandar um fotógrafo também? E assim foi crescendo. Aí teve que ir montando uma equipe. Foi naturalmente, não foi nada assim premeditado. Eu vou fazer isso e depois vai fazer isso, não. Foi acontecendo. Foi tudo muito natural. Bem legal. O senhor tem alguém do senhor aí que o senhor quer dar uma boa noite? No meu aqui, acho que são só os meus, né? Tem várias pessoas que passaram por aqui. Eu não quero citar o nome de ninguém para não esquecer ninguém, mas quero deixar boa noite a todos que estão deixando seus recados aí. Obrigado pelo carinho.
Eu fiquei olhando pro pai. Não, é que passou muita gente. É aqui, que na verdade eu não a gente quero também. citar, eu não se a quero gente citar, ficar dizendo um por um. porque senão vou esquecer alguém. Não, e na verdade é uma horinha só, É. só tem mais meia, né? E aí vai indo. E como é que fica toda essa trajetória, meu pai, assim, o senhor fazer esses vídeos lindos, como é que o senhor se prepara para isso tudo? Porque é muito lindo. Eu acho que tem uma preparação, o senhor tem que procurar o lugar, o senhor viaja. Como então, é que funciona um pouco isso? Eu gosto muito de fazer o Kizomba, né? Uhum. Tudo que eu faço ali, vocês podem ter certeza que tudo que eu faço ali eu só faço porque gosto. É com carinho, dá pra ver? Não é na intenção financeira, por exemplo, né? Que, claro, existe e é importante, mas não é com essa intenção. Porque eu tenho uma peculiaridade comigo que eu não consigo trabalhar com aquilo que eu não estou totalmente apaixonado, né? Eu tinha uma empresa chamada Setor 1, que era totalmente voltada para o mundo do samba. E o Setor 1 era no site, a gente ganhou um prêmio no Rio de Janeiro do site mais visitado do país sobre o samba. E eu fui para o Rio de Janeiro, recebi esse prêmio, e quando voltei eu encerrei as atividades. E todo mundo perguntava, mas por que tu encerrou no auge? Eu disse, porque eu não estou mais gostando de fazer isso aqui. Do que está fazendo. Né? Então eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Sim. Então a preparação é muito natural das séries, né? Das coisas que a gente cria ali. Porque minha mãe, um exemplo que eu sempre uso é que eu acho importante esses registros, né? Principalmente as entrevistas com babalorixás mais antigos, não desmerecendo as mais novos, que também sou, mas porque logo, né, a ordem natural da vida é que a gente os perca. Né? Eu já entrevistei muitas pessoas como pai Didi de Xangô, a mãe Nara do Xangô, né? O pai Maninho do Ogum. Qual é a importância desses registros? Né? Nós não teríamos a sabedoria do que eles pensavam sobre religião quando eu os entrevistei, das suas histórias. A gente não teria nenhum registro. Porque a igreja, tanto a católica quanto a evangélica, eles têm um livro a seguir, que é a Bíblia. Nós não temos Bíblia. A nossa única forma de aprender é a oralidade. É um contando para os outros. Então, para mim, eu também recebo algumas críticas ao meu trabalho, algumas eu acato com muito carinho, outras eu não dou bola porque não me acrescentam em nada, mas o que me dá de valia fazer tudo isso é saber que daqui a 50 anos, né, de repente os meus filhos vão olhar uma entrevista e vão saber que existiu o pai Didi, por exemplo, e vão saber da história dele. Né? É o registro, é a importância do registro do batuque. O batuque não tem registro, né? E como muitos velhos falam, e eu vejo também que isso é real, a gente caminha por uma mudança drástica, que daqui a 20, 30 anos nós não vamos reconhecer batuque como a gente faz hoje. Como a gente faz hoje e a maioria dos velhos já não reconhece como era há 30, 50 anos atrás. Com certeza. Né? Então, essa evolução desassoberbada faz com que as coisas mudem. Então, eu acho importante registrar o como foi o ontem, né? Por isso eu falo que é importantíssimo as entrevistas com pessoas mais velhas, porque elas deixam registrado de como é e de como era, né? E como iniciaram, hoje nós registramos como é agora, né? E com certeza daqui a 20, 30 anos as pessoas vão olhar as mesmas entrevistas e vão desconhecer aquilo que estão se falando, porque as coisas mudam, infelizmente, no caso do batuque, né? E eu acho que a importância do registro é essa, né? A gente ter em algum lugar para que o futuro olhe e diga, era assim. É bem interessante, né? Porque senão as pessoas vão perdendo o gosto, né? Foi por isso que eu também decidi, né, entrevistar um pouco as pessoas, porque até, né, meu pai, a gente também tem casa, eu também tenho minhas funções, né? Eu também trabalho na religião, então o que acontece? Posso falar só uma coisinha antes que saia agora, para vocês verem a importância da criação, né, que eu gosto de exaltar, que eu sempre tive, é que a minha mãe, mesmo sendo evangélica, mandou um recadinho aqui, pra gente, dizendo que me ama, eu também te amo, mãe. E eu acho que se todo mundo fosse assim, né? Porque uma evangélica não pode olhar uma live de batuque, né? Sim. E a minha mãe tá aqui. O filho é o esposo, né? Seu pai
que é, no caso não é pai de santo, é o seu pai Meu carnal. pai carnal, exatamente. O esposo é Batuque. Ex-esposo, né, no caso. Então, mas a minha mãe tá aqui ligadinha com a gente, então legal. eu quero deixar um beijão pra para ela e dizer que eu tenho muito orgulho da criação que eu tive. Que bom, né? É bom ter uma mãe sempre por perto. Verdade. É sempre bom. Que nem eu estava conversando com o pai Chiquinho, né? Não sei se o senhor chegou a ver um pouco. Assisti boa parte. Ele tem um sentimento, né? Aquilo está florido nele ainda, né? Essa perca que ele teve da mãe, ele não consegue superar, né? Então, é importante para aqueles que têm mãe, né? Sempre ter um tempinho para dizer eu te amo. Claro, bom, com certeza. né? Eu acho que não só para mãe, para pai, para qualquer pessoa que a gente tenha próxima da gente, né? Seja amigo, seja primo, parente, enfim. Sempre que tiver vontade de dizer eu te amo, a gente está vivendo agora uma época em que a gente perde pessoas a todo momento. E sem esperar, né? A morte, infelizmente, ela não avisa, ela não dá aviso prévio. Não. Então, a qualquer momento a gente pode perder alguém que a gente ama muito e a gente não consegue dizer eu te amo depois, né? Não, depois então é muito importante a gente dizer eu te amo. Eu sou muito solidário ao Pai Chiquinho, que é um grande amigo meu, talvez do Batuque. Gostei muito de conversar com ele. Um dos maiores amigos que eu tenha feito, né? Entre outros, claro. Sim. Mas sou muito solidário e acho muito lindo o amor que ele tem pela mãe dele. É verdade. Porque não foi isso eu tenho certeza, não foi um amor que nasceu depois da morte. Ele amou a mãe dele demais em vida e isso é visível, né? Sempre que ele fala dela. Né? Sempre que ele fala dela, né? Ele demonstrou muito aqui. Tem bastante gente assistindo. Jandaia Pereira, né? Boa noite, muito axé, Pai Israel Ávila. Um beijo, minha grande amiga. Angelita Oliveira também, boa noite. Vando Silva, boa noite, irmão. Apolônio Paz, conhece, pai? Deixa eu dar uma olhada. Eu acredito que sim. Boa noite, a cidade é de Cruz Alta, ó. Não conheço pessoalmente. Israel Ávila, né? Um ícone, botou aqui. Obrigado pelo carinho. Então tem bastante boa noite aqui. Para mim, particularmente, melhor registro do Kizomba foi o Assuã. O Yassunã. Yassunã, emocionante. O documentário sobre a trajetória da mãe Jane e da Jane, né, a sobrinha do Pai Chiquinho. Eu não cheguei a ver esse, meu pai. Olhe lá no YouTube que vai, com certeza a senhora não vai perder. O pai está sempre ligadinho. É um documentário que a gente fez sobre a história da Yassunã, que significa minha mãe voltou, né? Sim. Que foi com a história da morte da mãe Jane e o nascimento da Jane, que hoje é sucessora do reino do Pai Chiquinho. Pai, desculpa não ter visto. Não, que isso. Mas é que o pai Fernando ele tá sempre ligadinho, claro, né, claro. Na situação, né? Wagner Barros, né? Um abraço, Israel. Axé. Né, uma boa noite para todos, né? Um beijão para todo mundo. A gente vai passando aqui. E, pai, aquilo ali que o senhor faz, né? Nos seus vídeos, isso vem do senhor imaginar que aquilo poderia ser daquele jeito, daquela forma, o orixá chegando, o orixá dançando, ou como é que o senhor fez isso tudo? Bolou isso tudo? Então, porque fica bem como se fosse realmente de verdade. Aquilo ali faz com que tu enxergue que aquilo ali está acontecendo. Muito lindo. Então, eu procuro, quando eu crio alguma coisa, eu procuro sempre... Eu sou apaixonado pelo meu orixá, eu sou apaixonado pelo Pai Xangô. Então eu sempre imagino como eu gostaria de ver, né? Se eu fosse, por exemplo, agora a gente fez de Ogum. Se eu fosse filho de Ogum, como é que eu gostaria que fosse? Né? Eu sempre penso assim, porque é um carinho que a gente quer levar até as pessoas, de mostrar a religião de uma forma positiva, né? Aí entra de novo aquela história que a gente estava discutindo no começo. Ao invés de ficar discutindo se Ogum é São Jorge, eu prefiro mostrar de uma forma positiva como é Ogum pra gente. Né? Naquele vídeo ali do Ogum, atrelei a história da pandemia, de que a gente tenha que ter fé que os orixás vão levar esse momento embora. Sim, né? Quando o Ogum pegou, né, a máscara. Isso, que a gente tem que ter, que a gente tem que ter fé, né? Que a gente tem que se apegar nisso. Isso. E a criação é uma criação. Eu tenho, graças aos orixás,
estou sempre cercado de uma boa equipe, né? Hoje, por exemplo, ela está reduzida. Hoje eu trabalho com 2 pessoas devido à pandemia, próxima de mim, né? Sim. Claro, a gente tem pessoas que trabalham em outras áreas, mas hoje eu trabalho com o Iago, que é meu filho, e o Andrei, que é um grande amigo que apareceu agora na nossa vida do Kizomba e que está ajudando muito, né? Então, essas 2 pessoas estão ligadas a mim quase que diariamente. Então, a gente conversa, a gente troca ideia, né? Não, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado, né? E a gente corre para fazer da melhor forma, né? A pandemia, na questão trabalho para o Kizomba, ela afetou quase que 80%, né? Sim. A gente chegava a fazer 15 festas por noite e hoje a gente não faz nenhuma. Então a gente tem que trabalhar muito com a criatividade hoje, né, para que a gente tenha recurso para fazer. Sim. Mas a gente sempre acaba dando um jeitinho para fazer para o nosso público que é tão fiel, né? Eu acredito que o público que eu vejo no Kizomba ali, porque eu sempre que posso ler os comentários, não posso ler todos, mas sempre que posso ler os comentários das postagens ali e vejo que é um público fiel. Sim, quem eu vejo comentar em uma, eu vejo comentar quase em todas. Sim. Né? E cada vez cresce mais, isso me dá muito orgulho. Me dá orgulho e me dá responsabilidade também, né? De abastecer a página cada vez de uma forma melhor. Sim, claro. E quando o senhor faz as entrevistas, meu pai, assim, com os pais, os babás bem antigos, né? E depois o senhor tem que participar de alguma perca deles, tem que estar ali junto ou registrar isso. Como que o senhor se sente nessa hora? Não é muito confortável, né? Eu vou lhe citar um exemplo. A mãe Nara do Xangô, né? Que faleceu um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia. Ela lutou muito para me dar entrevista porque ela nunca gostava, né? E a história da mãe Nara é linda, uma mulher que cega desde nova, né? Foi pronta cega, cortava, jogava búzios cega, né? Teve uma magoa gigante e sólida, né? Vivia feliz, cantava um samba como ninguém. Então era uma história que merecia ser contada. Sim. E eu insistia até que ela aceitou. Quando eu fui entrevistar a mãe Nara, ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer, porque de todas as entrevistas que eu faço, eu sempre trago alguma coisa pro meu coração, né? Eu digo, eu não faço o que eu vejo nas casas na minha casa. Na minha casa eu faço o que eu aprendi. Sim. Mas eu trago pro coração muitas dos depoimentos, principalmente de lições de vida, né? Eu também gosto muito. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. O mais velho, o mais novo, né? Eu não acredito que as pessoas sejam de todo vazias, né? Não. Então a mãe Nara disse uma frase que foi assim: eu tenho que atender pessoas que vêm aqui às vezes reclamar e chorar porque perderam um namorado. E eu pergunto para elas: o que tu deixa para mim? Que se eu quiser levantar dessa cadeira eu preciso de ajuda. Né? Triste, né? E isso é verdade, né? E ela era feliz, assim, né? Ela era uma das pessoas mais felizes que eu conheci, eu acho, tendo aquele problema de não enxergar nada. Ela passou a enxergar o mundo de outra forma, através das mãos, através do ouvido, né? E a mãe Nara acabou sendo tão próxima de mim que quando eu fiz, no ano em que eu fiz a entrevista e que eu fiz a minha obrigação, eu escolhi a casa dela para fazer o meu passeio. Sim. Né? Mesmo ela não sendo da minha Goa, porque eu queria ela bater cabeça para Xangô, agradecer a tudo, e porque a mãe Nara passava essa positividade pra gente. Quando ela faleceu, eu tenho comigo uma questão de não ver, né? Claro, as pessoas que são da minha Goa, enfim, acabam que a gente é obrigado, mas eu tenho comigo uma questão de não ir a velório. Né? Eu não gosto daquela situação, né? Não gosto daquela situação de ver as pessoas daquela forma. Então eu perdi pessoas que sempre foram muito solistas comigo, como o pai Antônio Carlos, como o próprio pai Cleon, né? Que eu não tive a coragem de ir, né? Preferi manter a imagem deles viva na minha cabeça. Mas a mãe Nara eu não tive como não ir por ter tido tanta ligação com ela, né? E é muito triste realmente. E ao mesmo tempo que eu fico triste com a perda, eu fico feliz com o meu trabalho. Sim. Porque se hoje nós temos um registro para saber a história da mãe Nara, do pai Antônio Carlos, sim, do pai Cleon, eu tenho um pouco de dedo nisso, né? É sem falsa modéstia de dizer que entrevista quem começou foi nós. Sim. Né? Então tem um pouco da gente em todos os lugares e cada vez que alguém faz eu incentivo mais e mais. Sim, né? Com certeza. Por exemplo, o seu trabalho é muito importante.
né? É uma outra visão, uma visão de mãe, uma visão de mulher fazendo pergunta, né? O trabalho do pai Kleber, por exemplo, lá do Herança Afro, é muito importante. É uma outra visão de uma outra vertente religiosa, Sim, né? cada um tem uma o trabalho maneira, do né? Grande Axé é uma outra visão. O Beto tem 25 anos de estrada, né? É uma visão de quem já viu de tudo. Conheci ele pessoalmente aqui na... O meu trabalho na também rádio. é outra visão, é uma visão jovial, uma visão, enfim. Então, todos os trabalhos são importantes e eu apoio a todos aqueles que me procuram, porque não acredito que tenha a questão competitividade. Não. Pelo contrário, acredito que todo mundo que puder e tiver como fazer registros, né, com credibilidade, como a Rádio Esteio tem, como o Kizomba tem, como o Grande Axé tem, eu acho que deve fazer, porque vão ser mais vezes, mais pessoas que a gente vão poder ver a religião de uma forma positiva. Na verdade, né, que nem eu estava explicando aquela hora para o senhor, eu também tomei essa decisão, por quê? Porque a gente cansa, sabe, pai, de ver coisas que está acontecendo no nosso meio. A gente não pode estar criticando ninguém, eu não estou aqui para criticar fundamento de ninguém, porque eu tenho o meu, cada um o seu. Né? Mas eu acho que para levar um pouco mais para as pessoas, eu não tenho um estudo enorme, eu estou aqui, né? Eu poderia estar na minha casa, mas eu estou aqui para hoje eu poder te conhecer, que eu não te conhecia, né? O prazer foi meu. Não te conhecia, né? Que nem o pai Chiquinho também. Eu estou conhecendo bastante pais, amigos, né? Que para mim é um prazer conversar um pouco e mostrar para as pessoas que não é aquilo que eles estão imaginando ou que eles estão tentando fazer, né? A gente não pode mudar a nossa religião. A religião da gente é uma só. Então, simplesmente, eu estou buscando outras pessoas que, de maneiras diferentes, palavras diferentes, mas estão falando tudo sempre a mesma coisa. Né? Muitos olhavam para mim, a mãe Andréia, não vou a mãe Andréia. Não, eu sou isso aqui. Então, um pouco eu queria quebrar o gelo também dessa história das pessoas me verem de uma outra forma, né? De uma outra maneira, estão vendo que eu sou isso aqui. Eu não venho aqui para dizer que a minha casa é melhor, nem puxar cliente para mim. Eu venho aqui para mostrar para eles que a nossa religião tem fundamento e tem amigos, né? Que vem aqui, cada um expõe um pouquinho da sua religião e vai levando isso para frente, né? E eu acho que a gente tem que cada vez mais criar o hábito verdadeiro de dar as mãos, né? O hábito espontâneo de dar as mãos, porque eu vejo porque o politicamente correto fez a gente chamar todo mundo de irmão, né? É verdade. Todo mundo é meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, mas será que a gente se trata como irmão mesmo? Tenta, pelo menos, né? A gente tem que exemplificar e a gente tem que botar em prática aquilo que a gente fala. Então, se eu lhe chamo como irmã e a senhora é minha irmã de religião, Sim. né? Eu não posso sair daqui e falar mal da senhora. Com certeza, né? É verdade. Então, e é o que mais acontece. Então, a deturpação das pessoas, a vaidade, a vontade de ser mais, tem destruído com o batuque. A gente tenta não tocar nessa situação, mas vê que a gente conversa e vai para a mesma situação eu sempre. eu luto no sentido contrário. Eu sei que eu estou nadando contra um rio gigante de pessoas que querem ir para este lado, né? Que querem ir para o lado do exibicionismo, que querem ir para o lado da vaidade. E eu, mesmo que eu seja um entre poucos que nada no sentido contrário, eu prefiro, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de dar minha opinião, como poucas vezes eu dou no Kizomba, né? Como a senhora está me dando um espaço agora, como outras pessoas que me entrevistam, Sim. eu dou minha opinião do meu coração verdadeiro, né? E é para isso que eu luto, é para isso que eu quero fazer Kizomba, né? Eu não, por exemplo, e aquilo que eu passei a fazer e vi que de repente era um erro, eu tive a humildade de dizer, não, nós estamos errando, me desculpe, nós vamos parar de fazer. Um exemplo, live em batuque, o Kizomba não faz mais, né? Sim. Live durante batuques. Porque pode, a gente, num descuido, um orixá chegar, né? E quem somos nós para dizer o horário que o orixá tem que chegar? Não tem como, né? Então, e hoje eu vejo muito disso. Algumas pessoas em algumas casas até destratando os orixás porque chegaram antes e daí não vão mais poder tirar foto, não vão mais poder filmar. E o Mas não batuque, tem como, né? o batuque é feito para os orixás, né? Sim.
Então, aos poucos, a gente vai adaptando de uma forma de que a gente não deturpe a religião, né? Por exemplo, nós fazíamos live em batuque, vimos que não dava mais, passamos a não fazer. A mesma coisa em festas de Exu, também não fazemos mais live para que as pessoas nos comentários não fiquem atacando uns aos outros, né? E cada vez mais a gente vai adaptando o trabalho de uma melhor forma, né? Para que ele fique saudável, né? Porque, como eu falei, a gente tem que trabalhar apaixonado pelo aquilo que a gente faz. O pai Calil assistindo também. Carla Souza, minha filha também. Ótimas palavras e belo pensamento. Pai Fernando disse verdade, né? Eu acho que aqui, ó. É que o pai Fernando tá falando sobre o samba. Sim, minha outra paixão, além do batuque, né? Eu sou apaixonado pelo samba também desde criança, e isso é uma paixão minha mesmo, porque nem a minha mãe, nem meu pai tem tanta ligação com o samba assim. E é uma questão minha mesmo, não me permito ouvir outra música que não seja samba. Em casa também é só samba. Sempre que posso estar em rodas de samba, eu estou, né? O pai Fernando ali falou que... Adoro uma mesa, né? O pai uma Fernando roda de falou samba. ali que eu canto samba, eu canto, pai Fernando, mas só quando eu bebo. Hoje eu não vou poder dar essa palhinha. Se nós soubéssemos, tinha trazido uma pro pai, ó. Mas eu gosto, me faz bem. Acho que roda de samba pra mim é um estado de espírito também. Quem canta essas malhas espanta. É verdade. O senhor fazia, no caso, a entrevista nas... Carnaval? No Como carnaval, fazia coberturas escritas, né? Não era entrevista. Não? Depois passei a fazer entrevista, algumas entrevistas no canal este que eu falei que eu tinha, chamado Setor 1. E também na TVE, fazia alguma série sobre carnaval, né? Sempre que podia. Mas ficava ali junto, ali, quando estava tudo se armando. Claro, sempre fiquei... Imagina aquela bateria pegando, né? O sangue vai lá em cima. Sempre tive ligação com a escola de samba, também já trabalhei em algumas, né? E tenho uma paixão gigante pelo samba. Tanto o carnaval quanto o samba de roda, acho que qualquer coisa me agrada. Eu também gosto bastante. O pai Fernando, então, ele ama samba, né? Então, por isso que ele estava ali perguntando. Sim. Né? Na próxima eu venho preparado para cantar, pai Fernando. Olha, disse para ele que o senhor vai lá em casa, quem sabe ele bota uma coisinha, né? A gente faz uma roda de samba lá. Tem que fazer uma roda de samba lá, né? A gente também, de vez em quando, faz umas lives em casa para dar uma mudada um pouco no pessoal, né? Sim. Porque ninguém pode estar indo, a gente também não está tocando por causa dessa pandemia, porque, infelizmente, voltando ao nosso assunto, a gente fala irmãos de boca, né? Sim. Porque esses sonham que tu vai tocar, ou tu vai fazer. Creio eu que lá em casa a gente é bem quisto por alguns, né? E nunca soube assim de ninguém dizer assim, não vão tocar, vamos denunciar, aquela coisa toda. Mas em vista dos outros, né, pai, que a gente sabe que toca e eles podem dar uma ligadinha e bagunçar. Lá em casa nunca aconteceu isso. Né? Nunca houve mesmo, de verdade. A gente vê que as pessoas que vão no batuque, aquele sorriso te olhando, tu vê que, no fundo, aquele sorriso, aquele abraço é verdadeiro. Né? Posso estar muito enganada, hein, mas eu acho que não. A gente é bem quisto pelo pessoal. Né? Então, eu vou fazer uma lá para o senhor. Com certeza. Cantar um samba, tomar uma cervejinha. Né? Com certeza, vai ser um prazer. E, pai, o senhor tem alguma coisa para dizer para os seus amigos, para os seus irmãos, deixar um legado, uma palavra amiga? Porque o senhor diz uns dizer muito bonito, então pode falar. Né? Eu quero primeiro lhe agradecer pela disponibilidade do espaço, do tempo, né? Como a senhora bem falou, poderíamos estar em casa, né? E a senhora tem o carinho de fazer esse programa aqui. Né? Eu faço do meu jeito, mas a gente que é o jeito correto, que é o jeito correto, né? E quero lhe dar parabéns pelo programa, as pessoas que assistiram, que estão assistindo, que vão assistir depois, meu muito obrigado, a bênção do orixá de todos vocês, mandar um beijo para todos os meus filhos, que vários passaram aqui dizendo oi, e agradecer a minha equipe, como eu citei no começo, ao Iago e o Andrei, que estão quase que 24 horas junto a mim, me apoiando, né? E as pessoas do Batuque em geral, que possamos estar em breve todos juntos, né? Em segurança, que a vacina chegue cada vez mais a todas as idades, né? E que a gente possa voltar a respirar melhor, sem máscara, né? E com o coração também
purificado por este período. Porque se a pandemia passou e não nos ensinou nada, né, ela passou meio que em vão. Claro que ninguém queria que tivesse uma pandemia, mas o tempo que a gente ficou em casa, as pessoas que a gente perdeu, né, o fato de não poder mais tocar, o fato da gente ter medo, como a senhora falou, de tocar e ser denunciado, tudo isso deve servir de ensinamento para alguma coisa, em especial para o povo batuqueiro, né? Porque, por exemplo, hoje uma igreja ela está liberada para tocar, porque ela pode distanciar os seus fiéis. Nós Sim. não, a nossa religião é toda feita no contato. No contato, E é se verdade. e se a gente acredita que os orixás sabem e fazem tudo, né? Então a gente tem que acreditar que a pandemia veio sim para ensinar alguma coisinha pra gente, né? E que a gente tomara que quando passe todo mundo aprenda ou que tenha tirado alguma lição disso, né? Que a gente pare de perder pessoas, né? Em especial do nosso meio, que os orixás tenham misericórdia da gente e que logo logo a gente possa se abraçar e não apenas se dar um toquezinho como a gente tem feito, né? Verdade. Eu fui entrevistada pelo pai Luciano, né, há muito tempo aqui na rádio, e foi o ano passado isso, e estava já com essa função de pandemia também, e eles começaram muito a falar por causa do Pachapanã, né, e aquela coisa toda, por isso a pandemia, o que a mãe, como seria o ano da mãe Iemanjá, o que eu achava que a mãe iria fazer, eu digo, educar aqueles que não aprenderam, né, porque tem muita gente que não está aprendendo, mesmo com a dor. Verdade. Isso é triste. Eu cheguei no conceito que eu cheguei a falar para o meu marido, né, o pai Fernando, que eu disse bem assim para ele. Pai, eu acho assim, tem muita gente que está indo, outros estão ficando e não estão aprendendo ainda, né? Eu acho que às vezes assim, a maldade no coração está falando mais alto, mesmo doente, mesmo dando uma melhora, as pessoas não estão aprendendo, né? Então está ficando meio complicado. E pai Israel, como se diz, Israel Ávila, né? Que nem o pai queria que chamasse ele. Quando eu entrei ele aqui, eu disse que não precisava do pai. Não, mas eu amo o pai, eu respeito, né? Muito obrigada de verdade mesmo, do fundo do coração, de te conhecer pessoalmente. Botaram aqui também que a sua roupa está linda. Muito obrigado. Né? Eu acho que agora eu vou fazer, como é que se diz, umas roupas novas com o pai, né? Para nós ficar tudo colorido aqui também. Vamos vestir a mãe também com bastante cor, que é importante. Turbante meio chamativo. Com certeza. Nos próximos dias aí a mãe já vai estar diferente aqui. Verdade. Uma boa noite a todos, então. Desculpa a gente não ter dado boa noite assim, individual para cada um, porque a gente só tem 1 hora. E essa 1 hora é muito pouca para a gente desejar. Boa noite para todos. Então, um beijo. Eu fui olhar para o William ali, mandando terminar de uma vez. Né? Uma boa noite, muito obrigada. Até a próxima segunda, então.